Glória a Deus. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, um poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que costumava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Aleluia. Texto poderoso. E um texto que nos mostra algumas características do nosso Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. Porque é verdade, queridos, que muitos ouvem falar de Jesus. Alguns meditam na palavra do Senhor. Frequentam a igreja. Se dizem discípulos de Jesus, mas não têm a revelação de quem Ele é. Muitos estão nessa jornada, como esses discípulos, com os olhos encobertos. E nós precisamos entender que há uma revelação para todos nós. E eu acho poderoso como Jesus, estando com eles, tem uma conduta. Ele tem um caráter. E eu quero mergulhar com vocês nesse entendimento. Mas fazer algumas ponderações. Sabe, nós carregamos um nome como igreja. Nós não estamos aqui levantando uma placa. E eu achei tão interessante, esses dias eu tive uma experiência com pastores amigos que estavam conosco. E na saída eu separei uma lembrancinha para eles, peguei uma sacola e coloquei. Peguei uma sacola da nossa livraria. E para quem já fez compras ali, sabe que tem o nome Cornerstone nela. E quando eu dei a sacolinha, eles pegaram. Oh, puxa, obrigada. Uau, que legal. Aí eles observaram que tinha o nome na sacola. E daí eles começaram a fazer aquela zoeira santa, né?
Olha aqui, essa colinha, que linda. Podia estar escrito, Jesus te ama, Deus é amor, que bom que você veio. Mas não, está escrito Cornerstone. E eu lembro que eles ficaram naquela zoeira, e eu fiquei observando. E ficaram, gente, num looping eterno dessa brincadeira. Começaram a dizer todas as possíveis frases que poderiam ter nessa sacola. E eu lembro que eu fiquei observando, esperei eles terminarem. E eu falei, é sobre quem ele é. E eu não sei se eles entenderam de verdade. Mas o nosso nome, queridos, carrega quem ele é, fala de quem ele é. Não é sobre o nome de uma igreja. Não é uma placa. É sobre quem estamos sendo edificados. Cornerstone é pedra angular ou pedra de esquina. É onde a igreja deve estar edificada. É nele. É sobre ele. Não é sobre a placa. E nós precisamos ter essa revelação que é sobre ele. E talvez a gente tenha uma longa jornada cristã. Talvez você tenha experimentado da bondade, da misericórdia e da fidelidade do Senhor. Mas não tenha participado da sua glória, da beleza da sua santidade. Não tenha entrado num lugar mais profundo de revelação e entendimento de quem Ele é. E hoje é uma noite para realmente as escamas dos nossos olhos caírem. De nós termos completo entendimento e revelação de onde estamos fundamentados, quem Ele é e o poder de transformação que Ele tem para nós. E quando nós olhamos para o caráter dele, nós observamos a conduta. E o primeiro aspecto que eu quero falar com você dessa caminhada de Jesus conosco é sobre a forma com que Ele se aproximou. Ele se aproximou daqueles discípulos, Ele deu um passo em direção àqueles homens para se revelar a eles. E eu acho interessante que quando a gente lê, tudo parece tão rápido, né? Só aconteceu, nós viramos a página e aconteceu. Mas eu fico imaginando a circunstância. Você é como eu, que fica imaginando a cena, entendendo o time, como as coisas podem ter acontecido. E é claro que ele se aproximou porque ele primeiro viu, porque ele primeiro observou. E essa é uma característica do nosso Senhor. Você vai ver diversas passagens mostrando que Jesus observava. Jesus, no templo, observou como ricos e a viuvinha entregavam suas ofertas. A expressão é essa, observava. Ele estava lá observando o comportamento. E Ele está o tempo todo nos observando. E nós temos que aprender com Ele. Observar é uma característica do Senhor. É uma atitude de sabedoria. Ele observou, Ele se aproximou. Jesus observou os discípulos quando Ele foi chamá-los. Observou Natanael debaixo da figueira. Quando Ele falou para Natanael o que ele tinha observado, Natanael reconheceu que Ele era o Cristo. Pelo poder da observação, Jesus estava observando, Ele estava olhando. Ele sabia o que os seus discípulos estavam fazendo. Lucas 14, 7, fala desse texto também, de Jesus observando a festa de casamento. Como os convidados se sentavam. Ele estava observando o comportamento das pessoas.
E Ele chama a atenção: quando você for convidado para uma festa, não se assente nos primeiros lugares. Para que aquele que tem maior honra não seja posicionado no seu lugar e você, envergonhado, tenha que ir para trás. Mas antes de Ele falar, Ele observava. Lucas 21:1 é o texto que fala de Jesus observando as ofertas. Lucas 14:7, para você que está anotando, Jesus observando como os convidados se sentavam. Ele observou Pedro e André, que estavam pescando, e então Ele chamou para que eles fossem pescadores de multidões. Mas essa característica da observação, ela é necessária para todos nós. Nós precisamos ter olhar atento. Nós precisamos olhar para os exemplos. Nós precisamos olhar as circunstâncias para discernir tempo, para discernir o que o Senhor quer fazer no nosso meio, para discernir aquilo que Ele quer que a gente faça. Nós precisamos observar. Olha o movimento, olha as pessoas. Observe a conduta. Muitos de vocês estão chegando na casa e vocês com certeza observaram o movimento. Vocês observaram o que estava acontecendo aqui. Muitos de vocês até hoje continuam observando conduta, comportamento de alguém, não é? Os seus líderes, os seus pastores. Você observa a conduta dos seus irmãos. E você tem uma opinião a partir disso. Você tem uma impressão a partir disso. Você tem um posicionamento a partir daquilo que você tem enxergado. Você tem questionamento a partir daquilo que você observa também. E essa é a caminhada relacional que Jesus nos mostra. É necessário a observação. É necessário olhar a árvore e ver seus frutos. Faz parte. Então, querido, não feche seus olhos para o lado, não feche seus olhos para as circunstâncias, não feche seus olhos para as oportunidades. Observe o que está acontecendo, quais são os sinais, o que Jesus está falando, para onde o vento está soprando. Nós precisamos discernir, observar. Então, nós nos aproximamos daquilo que o Senhor tem para nós também. Jesus decidiu se aproximar daqueles homens e de uma forma. Ele sabia que eles estavam conversando. Será que ele não sabia o que eles estavam falando? É claro que sabia. E Deus, da mesma forma, fala para nós. Mesmo eu conhecendo e sondando o seu coração, eu quero ouvir a sua oração. O que você quer? Peça-me e eu te darei. O Deus que tem todo o poder, Ele escolheu nos ouvir. Escolheu dar atenção. Ele quer nos ouvir. Jesus se aproxima destes homens e pergunta sobre o que vocês estão discutindo. Sobre o que vocês estão falando. Uma atitude de sabedoria deu espaço àqueles homens e eles começaram a contar toda a história. E eu fico imaginando Jesus, aquele que já sabia de tudo, ouvindo, dando atenção, dando espaço. E sabe, queridos, nós somos tão rápidos em nos apresentar, em dizer aquilo que pensamos, aquilo que queremos. Nós nos chegamos à roda, às vezes, com tanta facilidade em dizer aquilo que queremos, que precisamos. E será mesmo que Jesus não podia dizer: oi, não está lembrado de mim?
Eu sou Cristo. Olha aqui. Ele não podia naquele momento ter dito: olha aqui as minhas mãos e os meus pés. Sou eu. Vocês não estão me vendo? Mas não. Ele se aproximou. O que vocês estão falando? E a palavra de Deus vai nos instruir na sabedoria de como devemos nos comportar quando nós nos aproximamos de pessoas, de mesas, de lugares. E eu quero ponderar com vocês alguns textos. Tiago 1,19 fala: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago, depois na sequência 1, 26, 27, conclui: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O que ele está dizendo aqui? Não adianta você só falar, não adianta você só pregar, você precisa fazer. Existe um poder em nossas palavras, nós sabemos disso. E há um comportamento esperado de nós que o Senhor nos ensinou em toda a Bíblia a respeito da fala. Provérbios 10, 19, a palavra diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 17, 28 diz: até um insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios 21, 23 diz: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Provérbios 29, 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para um insensato do que para ele. Há um tempo para se falar. Melhor é ouvir do que falar. Jesus, mesmo ele, que acabou de ressuscitar, que estava ali, vivendo um verdadeiro milagre, preferiu ouvir o que estava acontecendo. O que vocês estão falando? Eu quero saber. Eu quero ouvir. E nós somos tão prontos nos relacionamentos em falar, em dizer o que queremos e não aprendemos com Jesus. Isso é não ter a revelação de quem Ele é e tudo que Ele nos ensinou. Nós precisamos nos posicionar com sabedoria onde estamos. Nós temos falado aqui sobre a cultura da mesa. E eu preciso alertá-los sobre a conduta na mesa. Nós precisamos discernir o tempo para falar. Dar espaço para falar. E você e eu temos uma responsabilidade com aquilo que levamos à mesa. Jesus então se aproxima. Jesus pergunta e ele está ouvindo então a resposta. Faça mais perguntas do que diga o que você veio. Esteja pronto para ouvir, mais do que dizer quem você é. Sabe, infelizmente existe uma cultura da apresentação que nós precisamos batalhar. Porque quando se fala em se apresentar, você está falando de mostrar, divulgar, contar. Não é? Se apresente. Quando você se apresenta, eu sou fulano. E se você tem um título, normalmente o título vem antes do seu nome.
Eu sou o pastor fulano, eu sou o apóstolo, eu sou o missionário. Eu sou o doutor, a doutora. Você tem um nome, o seu título, o seu encargo, querido, não fala quem você é. É só uma posição que você ocupa. Nós precisamos assumir a identidade que temos nele. Ele diz: vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real. Vocês são filhos, são amados meus. O Senhor mostra quem nós somos para então. E nós normalmente temos uma cultura que fala: eu sou isso que faço, eu tenho isso, eu já fiz aquilo, está aqui o meu currículo. Não é? Nós recebemos pessoas o tempo todo. E eu não estou aqui criticando, mas eu estou te ajudando. Mas há uma tendência humana de uma apresentação curricular. Eu sou fulano de tal, pastoreava, liderava, cuidava, trabalhava, fazia isso, isso e aquilo, e vem lá todos os seus títulos, as suas graduações, os seus postos. E glória a Deus, nós nos alegramos com todas as suas funções, tudo que você fez no reino para o Senhor. Nós queremos sim saber. Mas nós precisamos entender que temos uma identidade nele, que somos filhos primeiramente, e que estamos aqui a serviço dele. Todas as coisas que fazemos, elas são mutáveis. Todas as coisas nós estamos fazendo, não é? Eu já estive psicóloga, hoje eu estou somente pastora. E são funções. Eu não me apresento: prazer, pastora, psicóloga Daniele. Eu sou amada do Pai, eu sou a Daniele. E nós precisamos ter essa conduta de quem é filho. Estamos aqui como amados do Senhor, servindo ao Senhor. E o reconhecimento vem depois, por aquilo que você faz naturalmente, em obediência, em resposta a Ele. Jesus não se preocupou em se apresentar. Jesus não se preocupou em convencer naquele momento, em dizer: eu sou, olha com quem você está falando. Você já ouviu isso? Em algum lugar? Você sabe com quem você está falando? Eu já ouvi várias vezes. Vergonha alheia que eu passava nos eventos era essa. Dos pastores que vinham da carteirada nas filas. Eu sou fulano, eu sou ciclano, pastor, apóstolo, missionário. Glória a Deus, aleluia. Continua na fila aí, a gente já vai seguir em diante. Vamos lá. Tá tudo bem. E nós devemos entender que é Jesus que nos apresenta. É Ele quem nos posiciona. É Ele que nos chama. Ele nos escolheu. Se você é uma flecha nas mãos desse valente, querido, deixa Ele te lançar o propósito. Deixa Ele te posicionar. Vamos aprender com Jesus. Vamos nos aproximar, mas antes observando. Vamos perguntar e escutar. Então falamos como Jesus falou, com propriedade. E o coração daqueles homens começaram a queimar, porque ele estava transbordando da verdade. Transbordando na verdade de quem ele era. E ele escolheu a mesa para se revelar. Ele escolheu a comunhão, o partilhar do pão para se revelar. E é assim que devemos caminhar como igreja.
entendendo que há uma revelação na mesa, que há milagre na mesa, que há um cair das escamas na mesa. Permita-se nesse lugar com seus irmãos, em deixar Jesus se apresentar a você no partilhar do pão. Teu coração precisa queimar no Evangelho, na revelação da palavra, mas ter experiência com Ele é conhecer realmente Jesus, deixar que o Espírito Santo revele, traga vida. O Espírito gera revelação, gera vida, conhecimento. É essa vida dele em nós, não é saber sobre Ele. Aleluia. É caminhar com Ele. Nós começamos a compartilhar sobre a pessoa do Espírito Santo em alguns dos nossos cultos rocks. E eu falei das muitas experiências que eu já tive com Jesus, em ouvi-lo, em discerni-lo. E Ele está, querido, procurando os nossos corações. Ele está querendo se revelar a nós de uma maneira diferente. E nós precisamos permitir que o Espírito acesse profundamente, gerando vida em nós. E é no entendimento da sua palavra, mas dessa busca da sua presença, da manifestação da sua glória, que Ele vai realmente se revelar, que Ele vai trazer o entendimento que você precisa para os próximos passos. Deixa a pessoa do Espírito Santo te revelar o Senhor, te revelar a sua glória, a sua natureza. Você precisa começar a declarar a amizade que você tem com o Senhor Jesus, a viver essa amizade e discernir a sua voz, discernir quem Ele é. Ele é meu amigo e Ele fala comigo. Jesus é seu amigo e Ele fala com você. Desculpa, queridos, mas às vezes a gente vive uma vida de tentar ouvir o Senhor quando vem a um culto, de tentar saber o que Ele quer, conversando com pastores, buscando profetas, tentando entender o próximo passo, ouvindo pessoas, ouvindo uma mensagem na internet, baixando mensagens no Spotify para conhecer Jesus, para ouvir o que Ele quer, tentar entender o próximo tempo, a estação, o que está acontecendo. E eu comecei um desespero, porque sinceramente, queridos, Jesus, Ele quer se relacionar pessoalmente comigo e com você. Tem coisas que vai ser revelado no secreto para você. E você precisa se permitir entrar nesse lugar de intimidade, porque é o que Ele tem para nós. Ele quer ouvir de você, Ele quer saber como você está. E primeiro nós nos entregamos a Ele, nós levamos a Ele todas as nossas circunstâncias, mas a gente precisa entrar num outro nível. Sabe, quando você tem confiança plena no Senhor, você sabe quem Ele é, você sabe que Ele já cuidou de tudo, Ele já consumou tudo naquela cruz, tudo está feito, tudo está determinado. A palavra de Deus diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados. Quando você entra nesse lugar de confiança, você vai para um outro nível, você vai para um outro entendimento, que é saber como está o coração dEle. Você começa a se preocupar com as coisas dEle, o que Ele quer. Eu quero saber se tudo está bem contigo, Jesus. Eu quero saber se eu estou te agradando. Eu quero saber o que o Senhor precisa. Conta comigo, Jesus, o que o Senhor está fazendo. Senhor, como eu posso te ajudar nessa terra? O que eu posso fazer? Você começa a ter o entendimento do teu chamado. Quando você tem a revelação da verdade de um Deus que está cuidando, que está suprindo, que está olhando para você, das suas circunstâncias, Ele está cuidando. Se o Senhor não cuidar, em vão vigia o sentinela. Ele está.
E você precisa estar num lugar mais profundo depois desse entendimento. Senhor, o que o Senhor quer? Me diz. Eu quero dar uma resposta ao Senhor. Eu quero entender o que o Senhor quer. Como o Senhor quer que eu me mova? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? O que eu preciso fazer aqui? Mas para isso, eu preciso descansar e confiar em quem Ele é, no caráter dEle, na verdade dEle, na revelação de quem Ele é. E foi o que aconteceu com esses discípulos. Eles tinham uma expectativa. Puxa, Ele era o Cristo, Ele deveria estar vivo já, e isso não aconteceu, mas no momento que eles têm a revelação, Jesus veio e depois Ele se apresenta para os discípulos, e eles tomam um susto e falam, que isso, é um fantasma, o que está acontecendo? E Jesus, vocês não estão vendo, olha aqui, sou eu, está tudo bem. Então, Jesus está aqui, Ele cumpriu a sua promessa, aleluia, Ele veio, e Jesus disse, então agora vão e se reúnam e fiquem até o derramamento do meu Espírito. E aguardem, eu vou e deixo o Consolador, aguardem o derramamento, aguardem o Pentecostes, e o Pentecostes aconteceu, o Espírito Santo desceu, Ele veio. Então eles foram empoderados, então eles foram encorajados, então aqueles homens começaram a anunciar o Evangelho, a pregar a toda criatura, começaram a estabelecer a igreja do Senhor Jesus como verdadeiros apóstolos, homens de Deus que o Senhor levantou nessa terra. E o que nós estamos fazendo? Qual é o nível de revelação que você tem tido? Jesus se apresentou a você, Jesus te salvou, morreu numa cruz por você. E você disse sim, obrigada Senhor. Eu entro nessa revelação, eu creio quem o Senhor é. E agora eu recebo do Teu Espírito. E cheio do Teu Espírito eu preciso partir para aquilo que o Senhor tem para mim. E essa igreja do Senhor Jesus levantada nessa terra, nesses dias, queridos, que dão uma resposta, que estão preocupados com o coração dEle, que querem dizer o que Ele quer falar a essa terra, o que Ele tem a dizer ao povo. A voz de esperança está nas suas vidas, queridos. O Senhor quer te usar, o Senhor quer te levantar. Você já foi a Ele, você já entregou o teu fardo que estava pesado e cansado, você já trocou com Ele o seu fardo, e você está olhando para Jesus, aprendendo com Ele, que é manso, que é humilde. Então você está perdoando, você está amando, você está cuidando das ovelhas, porque o Supremo Pastor disse, se você me ama, então faça, se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas. Mas muitas vezes estamos aqui preocupados com o nosso umbigo, que tudo vá bem conosco, que as coisas estejam sob controle, que os filhos estejam bem cuidados, que a nossa rotina esteja de acordo com o esperado, fazendo aquilo que é socialmente correto, que tudo vá bem conosco, que a gente tenha uma boa saúde, uma qualidade de vida, casa para morar, um bom emprego. Eu começo a colocar para Deus condições para que eu possa cooperar com o reino. Eu começo a dizer que preciso disso para fazer aquilo. Eu preciso condicionar a Deus para dar uma resposta. O que é isso? O Espírito de Deus já está sobre nós. Ele quer te usar, Ele precisa, Ele conta contigo. Apesar de não depender de você, Ele pode passar de você, porque Ele vai encontrar corações que o desejam. Ele vai encontrar corações que querem dar uma resposta, mas eu não sei você, eu quero ser essa resposta para o Senhor. Eu quero ir, eu quero anunciar, eu quero pregar, eu quero dizer quem Ele é. E eu farei isso cheia do Espírito de Deus. Então eu vou gastar os meus dias buscando, conhecendo a sua palavra, mergulhando no Evangelho e dizendo, Senhor, me ajuda, me capacita, olha para as minhas limitações, mas me ajuda, Espírito Santo, vem sobre nós. É uma chamada do Senhor para os próximos dias, querido. Sabe, nós tivemos experiências incríveis aqui como igreja.
o Senhor nos dando um trilho, o Senhor nos direcionando, nos colocando e posicionando a mesa. O Senhor veio com grande derramamento, o Senhor nos transferiu algo pelo poder que há no seu nome. Uma paternidade com autoridade nele veio transbordar, veio nos lançar, veio realmente transferir algo da parte do Senhor. E o que faremos com tudo isso? Nós precisamos olhar para Jesus, aprender com Ele. Há uma jornada proposta para mim e para você, queridos. E nós precisamos observar atentamente o que está acontecendo. Observe, há um movimento nos céus. Há um sopro do Senhor para essa nova estação. Observe comigo, eu estou te chacoalhando hoje dizendo, observe. O Senhor está fazendo algo novo. Há um som sendo liberado. Há um tempo de capacitação, o Senhor está nos habilitando. Sabe, queridos, eu vou ser sincera para você. Quando o Farley começou a falar sobre a escola de pregação, eu fiquei assim, peraí, calma. A gente já está tendo uma escola acontecendo. Por que você quer fazer uma escola de pregação agora no meio do nada? E ele falou, eu preciso fazer. E eu falei, ok. E eu comecei a observar o que estava acontecendo. Eu comecei a observar o movimento. E eu falei, é verdade. Isso precisa acontecer. E há 2 finais de semana atrás, quando nós começamos a falar da pessoa do Espírito Santo, o Senhor vindo com o seu poder, querendo se revelar na sua pessoa, em quem Ele é, em todo o seu poder, eu falei, faz todo sentido. Nós ministramos sobre a pessoa do Espírito Santo no sábado. O Farley deu sequência no outro sábado falando do Espírito Santo. E o Dan veio ontem falando sobre esse poder do Espírito Santo, da oração em línguas. E eu falo, o Senhor está só nos preparando. Há uma escola para nós fazermos agora, de pregação. O Senhor está nos dando todas as ferramentas, você está entendendo? Ele está se revelando a nós, e Ele está nos dando condições para irmos. Em nome de Jesus, igreja, vamos corresponder. Vamos aprender com Ele. Vamos nos posicionar e ouvir. Porque então, Jesus perguntou, escutou e falou. Ele ensinou. E o coração ardia. E nós precisamos nos movimentar e falar. Ao ponto daqueles que estão caminhando conosco. Aqueles que nós cruzamos o caminho. Aqueles que nós passamos e falamos qualquer expressão. O coração dessas pessoas também comecem a queimar. Os corações precisam começar a queimar no abrir dos nossos lábios. Porque nós não estamos nos reunindo e sentando à mesa para falar de futilidades, para falar de pessoas, para falar de circunstâncias, para murmurar. Nós estamos falando dEle. Porque nós nos reunimos para falar dEle, para contar das suas maravilhas, para testemunhar a sua glória, para falar do seu poder. Nós precisamos nos reunir. Porque na reunião, na comunhão, acontece um milagre, acontece revelação. Ele se apresenta. E você está permitindo a Ele se apresentar? Na comunhão? Você está permitindo Ele ser revelado quando você senta com outras pessoas? Será que a escama das pessoas também cai falando com você? Porque se o Espírito de Deus habita na sua vida, isso precisa acontecer. O coração precisa queimar. As pessoas precisam ter sede ao te ouvir. Você precisa gerar algo no coração das pessoas. Porque você está falando a verdade da verdade. Você está revelando Jesus com os seus atos, com o que você fala. E então, as pessoas em nossa mesa precisam começar a ver Cristo. Precisam ter essa experiência. Ver Jesus através da sua vida.
Este é o compromisso que nós temos com Ele. De anunciar, de revelar quem Ele é. Quantos de vocês já tiveram experiências de pessoas que falaram: não sei, você é diferente, você tem um brilho nos olhos, quando você fala, sei lá, é diferente. E glória a Deus, por isso é isso que tem que acontecer. Sabe, queridos, eu lembro que desde que eu entrei para a faculdade, eu vi Jesus trazendo pessoas para perto de mim. Muitos de vocês conhecem a Carlinha missionária. Nós trouxemos ela e o Ricardo, o esposo dela, aqui para falar da missão que eles têm, para que possamos abençoá-los. Mas a Carla, essa missionária, hoje que está em tempo integral, servindo o Senhor Jesus, começou a ouvir o Evangelho através da minha vida. E ela sempre conta, porque quando ela chegou pela primeira vez, pisou na sala de aula, ela me mirou e foi até mim. Ela falou: não sei, eu tinha que sentar do teu lado. Primeiro dia. Ela foi. Eu lembro que até tomei um susto, que eu estava ali na carteira, daqui a pouco o cidadã senta. Oi? Ela falou: eu precisava sentar. E eu via que ela realmente queria uma aproximação, ela queria estar perto. E foram aulas e aulas, intervalos e intervalos, dessa menina que olhava para mim e pedia ajuda, e abria a vida, abria o coração, e eu podia orar por ela, eu podia apresentar o Senhor Jesus. E eu sabia que o coração dela queimava. E não foi somente ela, mas com outras amigas também, o mesmo movimento. E eu lembro que logo eu comecei a me envolver com a comissão de formatura na época. E eu só me voluntariei para ajudar. Nós tínhamos um grupo ali já de pessoas que queriam ser presidentes, queriam ser tesoureiros, secretários. Primeiro ano, segundo ano, está todo mundo muito animado. Todos queriam fazer alguma coisa, já pensando no final da faculdade. Afinal de contas, 5 anos, merece ser bem celebrado. E eles estavam muito animados. E eu fui, me voluntariei, dei o nome, falei: o que vocês precisarem, eu estou aí. Não precisa, independente do cargo, eu só quero ajudar. E eu lembro que o tempo foi passando, a organização foi acontecendo, e cada vez mais eles delegavam as coisas para mim. A Dani faz, a Dani vai, a Dani procura, a Dani resolve. E quando eu vi, eu que entrei para ser nada, eu era presidente da comissão, porque é verdade que eles confiavam tudo em mim. Eu fazia reunião, não, o que é para fazer, o que tem que pagar? A Dani paga, a Dani resolve, a Dani vai ver, não, o que você escolher tá bom. E a turma começou a entregar tudo para mim. Eu falei: mas gente, eu estou aqui, vocês precisam decidir, me ajudem. Eu preciso de votação, não, o que você decidir, está decidido. E o dinheiro estava lá na conta, e daí um foi saindo porque mudou de turma, outro foi saindo porque mudou de cidade, e eu estava lá. Quando eu vi, estava sozinha, e eu falei para a turma toda, eu falei: gente, eu estou sozinha, alguém, por favor, quer me ajudar? Não, eu te ajudo no que você precisar, mas está tudo bem, pode deixar a conta aí no teu nome mesmo. E havia uma confiança. Vocês entendem isso? Parece uma coisa tão simples. Mas as pessoas confiaram seus dinheiros. Tudo que tinham, todos os recursos que estavam levantando para aquela formatura. Eu falei: gente, eu preciso de mais alguém na conta aqui comigo. E uma menina foi lá e só colocou o nome dela só para ter mesmo. Eu falei: eu não vou sozinha. Até porque dá um chabu aqui, né? Vamos lá, todo mundo. Mas havia algo que eles viam em mim, você compreende? Eles confiavam. E isso é Jesus em mim. Isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com o meu Senhor. E as pessoas diziam para mim: tá tudo bem, do jeito que você decidir e quiser fazer, a gente confia. Dani, a gente não tem dúvida. E depois que acabou para prestar contas, estava eu lá com o relatório, com as contas fechadas, ninguém quis me ouvir. Falei: gente, deixa eu prestar contas. E naquela época nem o WhatsApp existia, né, gente? 2000 ainda. Mas fiz a prestação de contas. Falei: gente, estou à disposição.
Vou mandar um e-mail aqui, vou mandar os comprovantes. Paguei, tá tudo certo. Quem quiser saber... Alguém me procurou? Não. Foram embora, estão aí, seguindo a vida. Espero que atendendo, felizes, contentes. Mas, gente, existe algo em nós que precisa ser diferenciado onde estamos. E muitas dessas pessoas recorriam a mim no momento do desespero, da angústia, porque sabiam com quem podiam contar. Pessoas me procuravam para fazer sociedade, para abrir consultório. Não, eu sei. A pessoa nem me conhecia. Falou, não, mas eu sei que você é íntegra, que com você vai dar tudo certo. É Jesus. Ele precisa ser apresentado com o nosso caráter. Ele precisa ser revelado na nossa conduta. As pessoas precisam querer se aproximar. Você precisa ter um ímã, você precisa atrair pessoas. Afinal de contas, o próprio Cristo habita em você. Ele escolheu morar em você. Ele escolheu te possuir pelo Espírito dele, te encher, se derramar, se revelar. Nós não podemos ser essa pessoa que é só excluída pela sociedade, queridos. E existe sim uma afronta do inimigo, de sermos rejeitados, perseguidos. Mas aqueles que têm fome e sede precisam encontrar em nós essa esperança. Precisam encontrar em nós uma voz. Nós precisamos ser aqueles que pastoreiam, que cuidam, que dão direção a um rebanho pelo poder que há no Supremo Pastor, que nos ajuda. Mas nós temos que estar disponíveis e sensíveis. As pessoas precisam recorrer a você. Por mais que elas te desdenhem, que elas acham que você é um crente sem noção, que eles acham que você é um fanático, que eles só vejam você postar coisas da Bíblia, eles achem ridículo. Tá tudo bem. Eles sabem para quem recorrer quando precisar. A afronta, a ofensa faz parte de quem defende o Evangelho, sabe, querido? Mas não é sobre a sua reputação. Você precisa se humilhar como Jesus. Você precisa morrer. E se você morre de verdade, as suas afrontas não doem mais. A vergonha não existe mais. Porque é sobre Ele aquilo que Ele está fazendo. É o Espírito dele em nós. Então você precisa de ousadia para orar. E se o milagre não acontecer, está tudo bem, é sobre Ele, é no nome dEle que você vai orar. Mas às vezes você deixa de orar com medo da sua reputação, com medo da vergonha que a perna não vai crescer, com medo da vergonha que algo não vai acontecer. Mas você está mais preocupado com a sua reputação do que a chance de dar ao poder de Deus, de se mover na vida de alguém. Você está preocupado com a reputação da igreja, de trazê-lo, porque é uma igreja barulhenta, que o culto demora demais, que o louvor leva mais de 1 hora. E você fica preocupado com aquela pessoa que não vai aguentar ficar. Mas você não quer expor essa pessoa à presença. Jesus tem que ser o suficiente. Nós estamos batendo nisso, querido. Nós precisamos alcançar o entendimento que Jesus é suficiente. Nós não vamos criar entretenimento nessa casa para atrair pessoas. Nós não vamos criar movimentos, estratégias de marketing. Nós não vamos fazer isso porque Jesus, a nossa cornerstone, tem que ser o suficiente. É Ele. Precisa ser Ele. E eu não sou contra, queridos, a qualquer tipo de comunhão, diversão, porque Jesus também é aquele que é alegria. Nós vamos festejar, nós vamos comemorar, mas nós vamos celebrar em torno dEle. É Jesus. A celebração é por Ele, para Ele. Ele vai ser sempre o motivo. Amém?